Pai, muito obrigado pelo privilégio de nós podermos manusear, podermos ler a sua palavra, podermos estar aqui com ela para poder ser abençoados, né? Porque quando a gente está com a tua palavra em mãos, quando nós nos alimentamos da sua palavra, nós somos muito abençoados. E eu tenho certeza absoluta que o desejo do seu coração é que a cada dia nós nos fortifiquemos na tua palavra, sejamos fortalecidos na tua palavra. Então, Pai, fala conosco agora, repreenda todo espírito de sofisma, toda altivez, todo espírito de religiosidade. Senhor, toda a ignorância, toda a cegueira espiritual seja tirada em nome de Jesus de nós. Nós queremos ouvir o teu Espírito Santo. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Eu confesso a vocês que eu estou tentando sair de Mateus 26 e não consigo, meu. Então, fazer o quê, né? Vamos continuar aqui em Mateus 26. Vocês lembram que ontem eu falei que Jesus foi preso, o beijo foi o sinal da traição, e eu recebi alguns e-mails e pessoas falando que Deus falou muito ao coração deles, não é? Mas vamos dar sequência aqui. Depois que Judas beijou Jesus, no versículo 49 do capítulo 26, ele vem dar um beijo de Jesus. Jesus fala: amigo, para que vieste? Então aproximou-se eles e o lançaram mão em Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada, eu li isso também ontem, feriu um servo do sumo sacerdote, cortou a orelha. Então Jesus disse: embainha a tua espada, pois todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Deus, ao meu Pai, e ele me mandaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? Eu confesso a vocês que eu estou parado nisso aqui, esse texto, né? Estou ficando nesse capítulo, já temos 3 dias, e eu quero dizer para vocês o seguinte: uma coisa que me veio à mente, acho que eu comentei, acho que eu não gravei isso aqui, é que Jesus repreende Pedro, que se eu não me engano foi Pedro que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus repreende Pedro, fala: cara, guarda a tua bainha, eu não preciso que você use armas, que você faça isso. Porque você não acha que eu poderia ter aqui 12 legiões de anjos? Hein? Você não acha que eu poderia ter isso aqui? 12 legiões de anjos, né? E aí ele fala que era necessário. Ele fala assim: como isso vai se cumprir? Não é? Como isso vai se cumprir? Se não fosse, como a palavra vai se cumprir? Isso já foi predito. E quando Jesus poderia sim pedir esses anjos e não precisaria da ajuda de Pedro, porque ele fala o que? Ele fala: era necessário. Olha o que ele fala aqui, ó. Como, pois, no versículo 54, se cumpririam as Escrituras? Então ele está dizendo: Pedro, se você tira a espada, mata esses caras, briga, me tira das mãos deles, os outros discípulos, como vai se cumprir as Escrituras? É necessário, né? Como vai se cumprir? Pois se cumpririam as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? Quer dizer, o Senhor Jesus está falando: Pedro, já está escrito, isso deve acontecer. Ou você não acha que o meu Pai poderia mandar os anjos me livrar? Não precisava nem da sua espada, você não precisava nem sujar a tua mão de sangue. O meu Pai me liberta, me livra disso tudo. 12 legiões de anjos, era daqui para ali. Mas era necessário que isso se cumprisse, né? Era necessário que isso se cumprisse. Então veja bem, onde você quer chegar? Onde eu quero chegar com isso? Irmãos, aquilo que o Senhor já está escrito na palavra dele vai se cumprir. Porque se Pedro impede que Jesus fosse preso, Pedro estaria impedindo as Escrituras fossem cumpridas. Tudo, ipsilita, se cada detalhe de Jesus que está escrito nas Escrituras não se cumprisse, Deus seria mentiroso.
invalidaria todas as escrituras. A gente sabe disso, que nós já lemos, já ministramos sobre isso. Detalhes como ser furado na lateral, sair água, detalhes como colocar esponja de vinagre na boca dele, com fel, aquela coisa toda, são pequenos detalhes que nenhum desses detalhes passaram desapercebidos. Local do nascimento, de quem nasceria, tudo sairia dali, iria para o Egito, voltaria. Tudo sobre Jesus que foi escrito se cumpriu, porque era necessário se cumprir. Era necessário se cumprir. Então, a história que Deus escreveu com o seu dedo vai se cumprir. Quer eu queira, quer não. Vai vir a apostasia? Vai. O anticristo vai se levantar? Vai. A igreja vai ser arrebatada? Vai. Tudo isso vai acontecer. Vai chegar um tempo que não suportarão mais ouvir essa doutrina? Vai. Tá? Vai. Então, conferindo aqui, uma legião poderia ter até 6.000 homens. Tá? As pessoas estão mandando aqui para mim, me ajudando aqui no MSN. De 3 a 6.000 homens era uma legião de soldados. Então, não estou errado. Ok? Então, veja bem. Vai acontecer. Vai acontecer. Mas, pastor, sim, mas aonde o senhor quer chegar com isso? Eu quero chegar com o seguinte: aquilo que Deus prometeu para você vai acontecer. Porém, a sua história está sendo escrita. Mas Deus quer escrever a nossa história. Primeiro, Ele não quer que nenhum se perca. Deus não sente prazer na morte do ímpio. Deus enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, seja salvo. Para isso que Jesus veio. E Deus quer escrever a história da sua vida, meu irmão. Você que está me ouvindo, Deus quer escrever. Mas Ele deu uma coisa para nós que, vamos dizer assim, eu espero que vocês me entendam, Deus correu um risco. Qual o risco que Deus correu? Criou o homem e deu para ele uma coisa chamada livre-arbítrio, ou seja, o homem tem condições e poder para rejeitar Deus. Deus, sendo o criador do homem, o fazendo segundo a sua imagem e semelhança, Deus o deu o poder de se tornar filho. Então, a escolha de querer ou não ser filho de Deus, de se tornar um discípulo de Jesus Cristo, querer ou não a salvação, está colocada no coração do homem. Vocês concordam comigo? Deus fez isso. Deus não nos fez robôs sem direito de escolha. Todos nós temos o direito de escolha. Eu quero Deus ou eu não quero Deus. Eu aceito a Deus ou rejeito a Deus. Vocês concordam comigo que há no nosso coração, Deus implantou no nosso ser uma coisa chamada livre-arbítrio? Eu tenho liberdade de escolha. Só que eu já falei isso com vocês, eu tenho total liberdade de escolha, porém serei eternamente escravo das minhas escolhas, dos resultados, das consequências. Eu serei escravo delas. Sacou? Sacou, né? Então tá. Mas quando Deus pode escrever a minha história, ou eu posso escrever a minha história. Se você analisar a sua vida, você vai ver que teve momentos na sua vida que Deus estava escrevendo, e momentos que você tomou a caneta da mão de Deus, e você começou a escrever a sua história, e você começou a fazer bobagens. Aí você se arrependeu, você voltou para os caminhos do Senhor, e você é uma pessoa que hoje vive numa total dependência do Senhor. As suas mãos não estão mais com a caneta. A sua vida, a história da sua vida agora está sendo escrita pelas mãos de Deus. Então é Deus que está escrevendo. Aí você, se você pudesse hoje, claro, isso aqui é uma força, nós temos que fazer uma força na nossa imaginação, é o seguinte, é pegar, se você hoje pudesse fechar os seus olhos, se você puder fechar os seus olhos e ver a linha que você vem escrevendo na sua vida, vou dar o meu caso, nasci, tal, me entendi por gente, comecei a fazer isso, jogava bola, azarava os brotinhos, ia para bailes, e bebia, e tinha relacionamentos assim, assado, rezava um Pai Nosso de noite, e dormia, e fazia isso. Aceito a Jesus como Senhor e Salvador.
Aí começa Deus a escrever, mas chegou a determinado momento que eu comecei a tomar as escolhas. Aí eu fui ver onde eu fui parar com as escolhas que eu fiz, com a desobediência a Deus. Aí outro momento eu resolvi me render incondicionalmente, completamente ao Senhor. Aí eu vejo que a linha volta lá para a linha onde Deus estava escrevendo, volta para lá, como um gráfico desse de coração, vocês já viram? Tem hora que está aqui numa direção, baixa, sobe, volta para aquela direção, baixa, sobe. Analisa a sua vida. Você vai ver que teve momentos que foi escrita pela sua mão, quando Deus começou a escrever, tomou um outro nível. Aí teve momentos que você ou se afastou de Deus, ou tomou decisões que você tinha liberdade, como você tem, de escolher. Por exemplo, poxa, eu tinha a opção de 3 empregos, mas eu olhei para aquele que poderia me render mais dinheiro, e eu não orei, não dependi do Senhor. Eu peguei a caneta da mão do Senhor e comecei a escrever: vou trabalhar nessa empresa e tal. Daqui a pouco eu vi que o emprego só me fazia sofrer e tal. Eu pedi demissão, dobrei o joelho e Deus me deu esse novo emprego. Olha só, opa, agora eu estou em paz. Você, voltou lá para as mãos de Deus a caneta. Voltou para as mãos de Deus. Entendeu? Então, você tem hoje, irmão, preste bem atenção, o livre-arbítrio de tomar a caneta das mãos de Deus e começar a escrever sua história. Eu não te garanto como vai ser o final da sua história, sendo escrita por você. Agora você também tem o poder de falar assim: Deus, até aqui eu escrevi a história da minha vida. Eu escolhi a profissão, escolhi o meu cônjuge, eu escolhi onde morar, eu escolhi em que igreja congregar, eu escolhi o ministério que eu quero servir ao Senhor, eu escolhi tudo, eu estou escrevendo a história da minha vida, eu estou determinando o curso que meus filhos vão fazer, você tem esse poder. Mas eu quero dizer para você uma coisa: por mais bom que você seja, por mais convertido que você seja, por mais santo que você seja, você não dará um final perfeito para essa história. Não, pastor, não. Porque você não é tão santo, tão perfeito, você não é soberano como Deus é. Deus é o único soberano, Deus é absoluto, Deus é o Senhor, Ele é o alfa e Ele é o ômega. Então, eu te aconselho, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu não sei o que você está passando na sua vida hoje, eu não sei quais as escolhas que você fez para a sua vida, eu não sei em que ponto da história da sua vida você está, e eu muito menos sei quem está escrevendo essa história, se é você ou se é Deus. Tem pessoas que saíram do Brasil, foram para outros países, mas por vontade própria, eles continuam escrevendo. Ou tem pessoas que foram embora do Brasil, ou voltaram para o Brasil, depois de ouvir Deus, entregou a caneta na mão de Deus. Tem pessoas que abandonaram determinadas igrejas, alargaram de vez, começaram a escrever sem perguntar a Deus. Tem pessoas que se rebelaram contra Deus, se rebelaram contra a sua igreja, se rebelaram contra a sua liderança. Tem pessoas que se separaram, tem pessoas que estão para começar um casamento, mas ela escolheu o cônjuge. Quem está escrevendo a história da sua vida? É você ou Deus? Quem nesse exato momento que você está me ouvindo, quem está com a caneta da história da sua vida nas mãos? Tem uma pessoa falando assim: pastor, eu escrevi e estou pagando um preço alto, provavelmente ela ia escrever, estou pagando um preço por ter tomado a caneta da mão de Deus. Ela tomou a caneta da mão de Deus e disse assim: Deus, eu vou escrever a história da minha vida. E hoje ela está confessando: eu estou pagando um preço e está doendo. Ela está dizendo aqui, e está doendo. Eu tomei uma posição na minha vida alguns anos atrás, irmãos, de entregar a caneta nas mãos de Deus e descansar. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim: pastor, eu fiz uma oração, acho que foi hoje de manhã, ela falou para mim ontem, muito difícil, uma oração de entrega, mas entrega total, sabe? Eu me esvaziei, eu me entreguei família, profissão, estudo, filhos, cônjuge, tudo nas mãos do Senhor. E eu falei: como você se sentiu? Olha,
fui me enchendo de graça, de alegria. Eu falei, só Deus para fazer uma doideira dessa. Por quê? Como é que você se esvaziando está se enchendo? Deus é um Deus das coisas piradas mesmo, né? É dando que se recebe, é morrendo que se nasce, é se esvaziando que se enche, né? É se esvaziando que se enche. Eu até falei para essa pessoa, falei assim, olha, preste bem atenção no que Deus vai fazer a partir de agora. Porque você entregou a caneta da sua vida para escrever a história da sua vida nas mãos de Deus. Eu estava ministrando isso para o meu filho essa semana. Ah, mas isso é uma palavra para adulto? Que nada, rapaz. O garoto tem 11 anos, é Bíblia na jugular dele e acabou, não tem frescura não. Então, o que acontece? Nós precisamos fazer uma análise agora. Eu quero que você, se você puder parar um pouquinho, a Nilce está aqui, pode dizer meu nome, pastor, escrevi, estou pagando um preço e está doendo. Eu quero que você pare, se você puder, o que você está fazendo nesse exato momento. Pare agora. Parou? Eu quero que você feche os seus olhos, né? E eu quero que você peça para Deus, nesse exato momento, sem música. Geralmente eu ponho uma música, mas hoje é sem música, é seco, sem emoção. Eu quero que você feche seus olhos e você faça uma pergunta para Deus. Fala, Senhor, me mostre, nesse exato instante, Deus. Fala assim para Deus, Deus, me mostre, nesse exato instante, quem está escrevendo a história da minha vida. Sou eu, Deus, ou é o Senhor? Senhor, eu não estou com capacidade de ver se eu já tomei a caneta das suas mãos ou se eu entreguei nas suas mãos. Mas eu peço que agora o Senhor me revele em nome de Jesus. Me perdoe a minha incapacidade e falta de condição de ver, porque tem muitas pessoas, irmãos, que não conseguem nem enxergar isso, se é Ele ou se é Deus. Então, peça ao Espírito Santo, fala assim, Espírito Santo, me mostre se sou eu ou se é o meu Deus que está escrevendo a história da minha vida. Me mostre. Fique paradinho, quietinho um pouquinho. Vamos ficar em silêncio um pouco, vamos? Não deu problema na gravação não, tá? Fique um pouquinho em silêncio. Um pouquinho em silêncio. O Espírito Santo está te falando? O Espírito Santo está te mostrando? Se é você, ou se é Deus que está escrevendo a história da sua vida? Quem identificou? Quem o Espírito Santo falou aí? Nós temos um tempo aqui, eu estou gravando, nós temos um tempo para a galera falar, vamos ver aqui algumas pessoas falando assim. Existem linhas que a caneta está em minhas mãos. Irmãos, a caneta é ou está na tua mão ou está na mão de Deus, meu irmão. Falou? Ou está na tua mão ou está na mão de Deus. Deus não divide a glória dele. Não vem me dizer que eu vou escrever, a história da sua vida não é escrita em 2 mãos. Ou a 4 mãos. A história da sua vida é escrita ou por você ou pelas mãos de Deus, tá? Então, se você acha que tem linhas, na realidade, a caneta não está nas suas mãos, tá? Vamos lá. Ele não me revelou. Tudo bem, se Deus não revelou, não revelou. Vamos lá, outra pessoa aqui falando o quê? Sou eu que estou escrevendo, infelizmente. Ok. Uma pessoa falou aqui o seguinte: pastor, custo muito para entender que o meu Senhor era eu. Custei muito para entender que o meu Senhor era eu, e que o trono do meu coração estava sendo usurpado por mim. Deixava Deus em segundo plano. Glória a Deus, estou entendendo a motivação por trás das minhas escolhas e não quero mais. Está doendo muito saber, tá? Os pedregulhos saem fácil, mas o barro e as pedrinhas saem fácil do barro e das pedrinhas. Ela
está doendo, mas agora é hora de você entregar a caneta para o Senhor. Tem mais gente aqui? Toda vez que eu escrevi me dei mal, né? Foi tudo errado. Depois que eu passei a caneta para as mãos de Todo-Poderoso, de Deus, né? Deu muito certo. Não estou falando de coisas materiais. Não, pastor. Estou falando dos meus sentimentos, relacionamentos com outras pessoas, etc. Ok. Então vamos fazer o seguinte. Você que Deus falou com você. Eu sei que tem mais gente que Deus falou. Mas infelizmente essa frase terrível do que vão pensar de mim, certo? O que vão pensar de mim, o que vão dizer lá em casa, tem atrapalhado muito a vida de muitas pessoas. Sim, tem uma pessoa com a cabeça doendo muito agora. Coloque a mão sobre a sua cabeça, Andréia. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Deus, no poderoso nome de Jesus, estenda as tuas mãos sobre tua filha agora, Pai, Andréia. Ó Deus, ela está com dor de cabeça terrível, agora na hora da ministração. Senhor, em nome de Jesus, que toda seta lançada do inferno, que veio sobre a vida dela, por um caminho veio para chegar até ela, pois em nome do Senhor Jesus Cristo, por 7 caminhos sairá agora, demônio flecheiro, demônio que lança dardos, na autoridade do nome do Senhor Jesus, nome sobre todo nome, seja você repreendido da vida da Andréia agora, pelo poder que é no nome de Jesus. Sai agora com essa dor de cabeça em nome de Jesus Cristo. Saia dessa casa, você está me entendendo? Saia dessa casa agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, acampe os anjos do Senhor ao redor dessa casa, Pai, da tua serva. Guarda, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmã? E você que está me ouvindo aí, você que identificou que você tem escrito a história da sua vida, você quer entregar a caneta nas mãos de Deus? Hein? Muitas vezes nós somos muito dominadores, donos de nós, né? Donos de si, senhores da nossa vida, e escrevemos a história da nossa vida. Pois agora, em nome de Jesus, aqueles que querem entregar e renunciar a isso, feche os seus olhos, fala assim: Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me arrependo, em nome de Jesus, de até aqui ter usado o livre-arbítrio que o Senhor me deu, para escrever a história da minha vida. Eu quero te pedir perdão em nome de Jesus, por ter tomado o teu trono na minha vida, por ter usurpado o teu trono. Eu me arrependo em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu te peço perdão. E nesse momento, eu entrego, Pai, e eu falo audivelmente, para que o mundo espiritual ouça, que o mundo físico também saiba, que eu, a partir deste momento, arrependido desse pecado, reconheço que só o Senhor é Deus na minha vida, e só o Senhor tem todo o domínio e autoridade sobre a minha vida. Eu entrego a minha vida totalmente, a história da minha vida, a caneta que está escrevendo a história da minha vida, nas suas mãos, Senhor. Me perdoe por ter tomado, mas a história da minha vida, a partir de hoje, eu quero que seja escrita pelo Senhor. Me ensine, me mostra, me direcione, porque a partir de hoje, eu quero seguir a história que o Senhor vai escrever, te obedecendo incondicionalmente. Me perdoa pela desobediência até hoje, e toda a legalidade que eu dei a Satanás, por viver uma vida escrevendo a história da minha vida, por viver tanto tempo escrevendo a história da minha vida, que toda essa legalidade seja tirada da mão do diabo, Pai. Toda essa legalidade que eu dei seja arrancada das mãos dele. Eu entrego tudo, toda a legalidade da minha vida nas mãos do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão? Amém. O nosso site é o www.amazongospel.com. Que Deus abençoe vocês.